E vamos direto com o noticiário quente de Brasília, depois de ouvir os seus principais articuladores políticos do Congresso e do Planalto. O presidente da República decide mais uma vez entrar em campo para diminuir a temperatura nessa relação difícil do Congresso com o Executivo. Ele pretende se reunir, Gabriela Prado, nos próximos dias, como eu disse, antes de quarta-feira, portanto, antes de uma decisão importante do Congresso sobre os vetos presidenciais com a cúpula do Congresso. Ele vai ouvir Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Gabriela Prado tem mais informações. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Tainá. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, Lula fez essa reunião ontem, de última hora, inclusive não constava a princípio na agenda presidencial. Ele se reuniu com os articuladores políticos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e os líderes do governo no Congresso. E teve ali um panorama de quais seriam as possíveis derrotas do governo nos próximos dias, já que a temperatura entre Congresso Nacional e Planalto aumentou nos últimos dias, depois daquele embate de Alexandre Padilha e Arthur Lira e também de algumas pautas bombas que começaram a circular, como a PEC do quinquênio no Senado Federal. Pois bem, Lula, então, pretende chamar Arthur Lira e Pacheco separadamente para uma reunião. Isso deve acontecer antes de quarta-feira, exatamente porque na quarta-feira está marcada aquela sessão do Congresso Nacional em que deputados e senadores vão analisar os vetos ao orçamento. E a gente está falando principalmente do veto ali às emendas de comissões. Tem cerca de 5,6 bilhões de reais que estão bloqueados pelo governo federal, e aí eles vão tentar negociar para se chegar ao meio termo desse valor. Por isso também o governo espera a aprovação daquela lei do DPVAT, que recria o DPVAT no Senado antes dessa votação no Congresso, porque a partir dos valores que eles vão calcular com a arrecadação do DPVAT, eles podem até conseguir um valor melhor, segundo interlocutores do governo, para a recomposição dessas emendas, que é uma pauta, claro, que é prioridade ali para os parlamentares no ano de eleição, ter acesso a essas verbas para destinar aos redutos eleitorais. Então, Lula ouviu todo o panorama desses últimos dias no Congresso. Falaram também do projeto de lei das saidinhas, que Lula fez um veto específico sobre o caso dos detentos se encontrarem com os familiares. Espera-se uma articulação nesse sentido, apesar do Congresso Nacional considerar ali difícil uma vitória do governo nesse caso. E também foi discutida a PEC do quinquênio. É uma PEC que coloca ali uma parcela mensal, uma parcela de valores nos salários de magistrados, nos vencimentos de magistrados, da carreira do Ministério Público. E o governo está muito preocupado com o impacto que essa medida, se for aprovada, pode ter nos cofres públicos. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, inclusive chegou a falar em um valor de 42 bilhões de reais no impacto. Quando esse texto passou ali na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado um texto substitutivo e esse texto ainda estendeu esse benefício, por exemplo, para defensores públicos, para os magistrados de tribunais de contas, e aí o governo acredita que isso vai criar um efeito cascata, trazendo mais gastos também para os cofres dos governadores, dos governos do estado e dos municípios. Por isso, uma estratégia desenhada ali dentro dessa reunião foi chamar a atenção dos governadores para esse efeito cascata, para colocar eles nessa articulação, porque eles acreditam que, claro, os governadores não vão querer mais esse custo nos cofres dos estados, e aí podem pressionar os parlamentares para tentar barrar essa proposta de emenda à Constituição, que inclusive foi apresentada pelo presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Então, nos próximos dias tem diversos assuntos. A semana que vem promete ser uma semana quente, já que as articulações vão ganhar força com a entrada de Lula em campo. Lula, que no começo desse ano estava ensaiando ali uma aproximação maior com as bancadas, com as lideranças parlamentares, chegou a fazer aqueles happy hour lá no Palácio da Alvorada, fez com lideranças da Câmara, fez com lideranças do Senado, mas tem uma agenda extensa do governo, inclusive na área internacional. Então Lula também está fazendo viagens. Esses encontros que aconteceram em fevereiro e começo de março pararam, e também nessa reunião o presidente falou a interlocutores que vai retomar esse contato não só com os presidentes do Congresso Nacional, mas também quer chamar os líderes da Câmara e do Senado, também vice-líderes, para fazer uma aproximação maior ali na figura dele com esses parlamentares. Tainá? Gabi, muito obrigada
por esse apanhado de informações que coloca a gente a par do que está em jogo neste momento com a entrada do presidente da República, como eu disse, mais uma vez, passado apenas um mês e meio da última reunião dele com líderes do Congresso, para tentar, de novo, né, acirrar, diminuir a temperatura no Congresso Nacional, depois da investida do presidente da Câmara, especialmente de pautas que contrariam o governo no Senado Federal. Gabi, obrigada. Ela volta em instantes, a nossa repórter direto de Brasília.